Os meus amigos inscritos no canal José Neumann e Pinto, no YouTube e também no blog do Neumann no Estadão, o convidado desta semana, do Dois Dedos de Prosa, é o administrador de empresa, Rodrigo Mendes, carioca, 46 anos, é mais novo que meu filho Vladimir, esse é formado na PUC e com cursos na Fundação Getúlio Vargas. Rodrigo Mendes é o responsável no Brasil pela editora portuguesa, pela filial da editora portuguesa Almedina. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Oi, Neumann, tudo bem? Tudo bem, e você? Está suportando bem a quarentena e a família, tudo? O Rodrigo é carioca, mas mora em São Paulo. É um carioca aculturado, hein? Exatamente, já faz 7 anos que eu estou aqui em São Paulo e, bem, eu adoro. Adoro São Paulo, adoro o Rio também, mas o ideal seria até passar a semana aqui e o fim de semana lá. Eu gosto dos dois. É isso aí, é um bom programa. Eu também sou cidadão paulistano, mas nasci numa cidade chamada Iraúna, no sertão da Paraíba. Fui criado em Campina Grande, adoro São Paulo e adoro o Rio de Janeiro. Sou Flamengo, sou Mangueira. Rodrigo, você tinha, quando você cursou a PUC, você tinha algum ídolo lá, algum professor lá da PUC que você admirava e que você achava que deveria seguir os passos que ele indicava, não? Bem, na verdade, um professor especificamente não, mas eu entrei na PUC em 94, que foi exatamente no Plano Real, no início do Plano Real, e os economistas da PUC naquela época foram os responsáveis pelo Plano Real. Então, a Faculdade de Economia da PUC daquela época era a melhor que tinha e foi minha escolha. Só que depois eu mudei de economia para administração, porque eu achei que a economia era muito teórica e eu queria alguma coisa mais prática. Mais dia a dia, né? Mas aí a turma do Real era o Pécio Arida, era o Gustavo Franco, André Lara Rezende, Edmar Baixa, né? A turma do Plano Real. Depois você fez o que na FGV? Foi administração? Você foi fazer na FGV? Eu fiz MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas e fiz um MBA em marketing em gestão no IBMEC. Minha filha Clarice, que hoje mora em Milão, na Itália, também fez FGV aqui em São Paulo. Então, a tua colega de FGV, né? Escuta, você tropeçou no livro? Você tinha alguma vocação assim para livro? Por que é que você mergulhou aí na experiência profissional no mundo editorial, Rodrigo? Boa pergunta. Sim, eu meio que tropecei no livro. Eu trabalhei muito tempo com comércio exterior. Depois eu trabalhei numa startup de gestão de risco e que vendia software, basicamente. E um headhunter me procurou falando que precisava de uma pessoa para cuidar da parte comercial de uma editora que estava fazendo uma transformação, passando por um processo de transformação do livro físico para o livro digital. Então, a principal fonte de receita da editora, da Elsevier, um grupo holandês maior, um dos maiores do mundo, queria vender mais e-book, então precisava de uma pessoa com perfil mais de vendedor de software do que vendedor de livro físico, que é como era a cultura na época, uns 10, 12 anos atrás. Então, tropecei. Mas, desde então, eu me apaixonei e continuo nesse mercado bom, mas cheio de desafio. Mas realmente é mais, quer dizer, é uma mudança de cultura quando você sai do impresso para o e-commerce. É uma coisa que muda assim, radicalmente do ponto de vista do negócio, da venda, da atração do público. São duas coisas diferentes. Tem o e-commerce e o e-book. O e-book é o livro digital, né? O formato. Eu particularmente, eu acho que o consumidor... Mas você também teve uma experiência no e-commerce na Amazon. Sim. Vamos voltar ao e-book.
Eu fui vendo, né, que você teve um começo lá e para a transformação do livro impresso no e-book, né? Exatamente. Então, eu gostei, porque eu acho que, na verdade, eu sempre fui acho que a editora tem que publicar nos formatos diversos e deixar o consumidor escolher. Então, eu gosto de produzir conteúdo de qualidade em várias áreas, mas o formato, se você prefere o livro físico ou prefere o livro digital ou o audiobook, eu acho que é o menos importante. O mais importante é a gente aumentar a base de leitores, a gente vender mais livros, ter que as crianças, que as pessoas leiam mais. Eu, particularmente, eu leio mais no e-book, eu acho que tem facilidades, né, de poder carregar vários livros e baixar o livro e começar a ler na hora, mas também leio o livro físico. Então, novamente, eu acho que o mais importante é a leitura, né? O hábito da leitura, que é isso que a gente precisa melhorar bastante. O meu ex-chefe, que acabou de se aposentar, Antônio Carlos Pereira, um analista veterano, 50 e tantos anos de Estadão, né? Quando ele começou a ler jornal em computador, ele se apaixonou. A leitura é essa, porque nós estamos ficando velho, não, está velho, não, ao contrário. À medida que você vai ficando velho, você vai tendo facilidades na leitura digital, a possibilidade de você escolher o tamanho da letra, você começa a enxergar a letra, né? Quer dizer, você passa a ter uma leitura mais cômoda, né, Rodrigo? Exatamente, você pode Isso ajustar. vale para o jornal e vale para o livro. Exatamente, exatamente. E existe até existem os e-readers, né, os leitores, né, digitais, eles são próprios para isso. Então você pode ajustar, como você falou, o tamanho da fonte, você pode ajustar a iluminação, você pode fazer as marcações. E no início era um pouco até mais limitado, né, porque a bateria não durava tanto, mas hoje em dia a bateria dura semanas, meses. Então, realmente é um aparelhinho que é menor do que um livro, né? Um livro padrão, mais leve, que você pode carregar para qualquer lugar, até a prova d'água também, então pode ler na piscina, na praia. Enfim, mas eu gosto, eu sou fã do e-reader, né? Mas eu respeito todo mundo e quero que as pessoas leiam mais livros, né? Independente do formato físico ou digital. Acho que esse é meu objetivo, digamos assim, dentro do mercado editorial, aumentar essa base de leitores que eu ainda acho que é muito, muito pequena. Quer dizer que você não despreza o prelo do velho Gutenberg, né? Não. Também eu acho que o Olha, livro tem, desculpa, até alguns segmentos, por exemplo, livro de arte, isso também acho que fica muito melhor no livro físico e outros livros também. Então, vai do gosto da pessoa, vai de pessoa para pessoa. Só acho que a gente não pode ficar de fora até por causa das novas gerações também, né? Então você já vê assim, eu tenho um filho pequeno, você também, né? Então vê mexendo já no, eles já estão acostumados a mexer com aparelhos eletrônicos, né? Então acho que vai aumentar ainda mais o consumo de conteúdo digital, mas também não acho que o livro físico vai morrer. Pelo menos eu não vou estar vivo para ver isso, nem acho que nas próximas gerações. você falou em audiobook, a única coisa que normalmente eu continuo lendo no impresso, apesar dos conselhos do Antônio Carlos Pereira, meu ex-chefe. Mas eu não me acostumo com o audiobook. Você que trabalhou com esse veículo, você também usa no audiobook? Não? É engraçado. Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 1992, eu tinha 17 anos. E naquela época as pessoas já ouviam muito audiobooks. Não eram MP3, né? Não eram no formato de hoje, mas eram tapes, né? Eram as fitas, né? Cassete, né? Então no carro as pessoas escutavam, em casa os audiobooks. E eu achava interessante. Eu comprei alguns e escutei. Só que depois eu voltei para o Brasil e nunca vi audiobook no Brasil. Também tem muito pouco audiobook em português, a maior parte do conteúdo é em inglês. Mas acho também que tem algumas vantagens. Por exemplo, tinha uma época que eu fazia uma assinatura de um serviço de audiobooks e eu escutava no trânsito. Então, por exemplo, às vezes para se concentrar, dependendo do tema, é um pouco mais difícil, mas quando são livros mais
curtos ou alguns temas de treinamento, acho que é legal também. Eu gosto de audiobooks. Um colega seu, editor, o Zé Mário Pereira, meu amigo, editou um livro meu, Sei de Lula. Você agora está editando o meu livro Neumann em Entrevista, né? O Zé Mário me dá sempre de presente audiobooks que eu acompanho, mas eles são audiobooks especiais. Por exemplo, nós dois, o Zé e eu, adoramos o Albert Camus. Então, o Albert Camus lendo L'Étranger. Aí é outra coisa, né? Mas aí não é um negócio de mercado, é um negócio da cultura mesmo, né? Vamos, me fala um pouco do Grupo Almedina. O Grupo Almedina foi fundado em 55 e é constituído hoje pela editora Almedina, edições 70, a atual editora, a chancela Minotauro, uma rede de 12 livrarias, que a origem do grupo é uma livraria, não é isso? É uma livraria em 1955, né? Exatamente. E a Almedina Brasil, né? Foi Joaquim Machado que abriu em Coimbra. Quer dizer, a origem da Almedina é a origem tem muito a ver com o Brasil, porque Coimbra era a escola que os brasileiros, na época da colônia, frequentavam, né? Então, a origem da Almedina é a Coimbra, e a Almedina, por causa de Coimbra, a tradição da universidade e tal, sempre editou manuais acadêmicos, né? E entrou no negócio editorial por isso. Ainda há essa ligação grande entre a Almedina e o meio acadêmico de Coimbra, o Rodrigo? Não somente Coimbra, mas o meio acadêmico e meio profissional de uma maneira geral. Então, sim, a gente, como nasceu, começou como uma livraria em 1955 em Coimbra, perto da Universidade de Coimbra. Quem tiver a oportunidade, eu sugiro, recomendo que visite tanto a livraria quanto a universidade, que tem uma biblioteca, um campus lindo, uma biblioteca linda. E sim, a gente tem um catálogo muito grande, Neumann. Então, falando um pouco sobre esses selos, essas editoras que você mencionou, a Almedina são livros jurídicos, né? Livros profissionais e acadêmicos jurídicos, tanto no Brasil quanto em Portugal. Edições 70 são livros de ciências sociais e humanas, então a gente publica também muito livro de história, filosofia, antropologia, também que tanto para o público profissional quanto acadêmico. Atual é um selo, um segmento de negócios, então a gente publica livros de administração, economia, finanças. Eu, particularmente, é o que eu mais leio, o que eu mais gosto de consumir, até pela minha formação. E a gente tem a Minotauro, né? Que a Minotauro é ficção, não ficção, infantil, é uma área que a gente está crescendo bastante. Hoje eu diria que a Almedina ela tem um dos maiores catálogos de língua portuguesa do mundo. Tá? A gente tem mais de 5 mil livros ativos, né? Tanto nos formatos no físico quanto no digital. E a gente publica bastante. Então, a gente publica aqui no Brasil, a gente publica aproximadamente 150 livros por ano, e em Portugal, mais ou menos o dobro. Então, é uma editora que publica bastante para o público profissional, para o público acadêmico, está próximo das instituições de ensino, está próximo dos profissionais, e vamos seguir esse caminho. É um caminho que nos agrada. O editor lá da Almedina é o Marco Passi, que foi editor da editora Girafa, da qual eu fui sócio. Hoje, a editora Girafa não existe mais. Mas houve uma coincidência interessante, porque o Marco, quando fez o contato comigo para editar um livro em 2 volumes, o Neumann em Entrevista, com 70 entrevistas que eu fiz para o blog do Neumann, no Estadão, ele se referiu às edições 70. Por que edições 70, hein, Rodrigo? O que é que tem a ver o número com a Almedina? A edições 70, na verdade, foi uma editora que a gente comprou, já tinha esse nome. Tá? Eu vou ter que investigar e voltar contigo, mas foi uma editora que a gente comprou, não foi uma marca que própria, desenvolvida pela Almedina como a marca
como a própria marca Almedina. A Almedina, no Brasil, ela também continua muito voltada para o campo universitário, para teses, coisas acadêmicas, principalmente na área de negócios, é isso? É profissional, eu não diria só universitário, profissional e universitário. Universitário é quando você tem a leitura adotada, né? São os livros que os professores usam, que estão nas ementas. A gente tem livro de leitura complementar, é um livro para melhorar a formação do estudante. Então, hoje a gente tem dentro da Almedina, é o nosso principal, o direito, né? O jurídico, é o nosso principal selo no Brasil. Tá? Então, a gente tem parcerias, a gente está bem próximo das universidades, então a gente tem parcerias com a PUC, com a FGV, com o IBMEC, com o INSPER, enfim, várias instituições de ensino. Então, a gente publica trabalho dos alunos, trabalho dos professores, trabalhos diversos, mas tudo isso passa por uma curadoria bem exigente. Tá? A gente recebe muito trabalho para publicar e não publica tudo. A gente publica o que a gente acha que tem, não somente qualidade também, mas a qualidade é a questão que tem algum apelo comercial. Então, assim, resumindo, a gente está bem próximo das universidades, principalmente no selo Almedina, mas mais para um público profissional e acadêmico, não somente acadêmico. Aí, nas edições 70 e na atual e na Minotauro, a gente já tem um público mais de conhecimento geral, além do profissional e menos acadêmico. Olha aqui o teu livro. Eu esqueci de falar, né? Na verdade, eu estava deixando para melhor oportunidade, e para agradecer a você, né, por essa oportunidade de publicar com a gente, né? Então, acho que a gente quer sempre bons autores, né? Bom conteúdo, né? Bons produtos, e fico feliz que o Marco, né, me apresentou para você e que a gente conseguiu publicar 2 dos seus livros, e espero que a gente publique mais livros no futuro. E fui eu que apresentei a você e não ao Marco, porque o Marco tinha trabalhado comigo na Girafa, e a Girafa é o editor, o professor Dionísio da Silva, que primeiro é best-seller, né? E vocês publicaram um best-seller dele, né, na área da origem das palavras e da origem das frases, e depois um professor universitário, quer dizer, uma longa teses defendidas, uma longa tradição de ensino universitário e uma grande penetração no público radiofônico, né, no seu programa, a respeito das origens, das expressões, que são coisas muito populares, pelo menos aqui no Brasil, e vocês estão editando um belo livro dele também, além desse que eu mostrei aqui. Eu tenho, mas eu esqueci na outra sala, viu, Dionísio? Desculpe. Certo? Sim, o Dionísio, mais uma vez, obrigado. E o Dionísio virou, além de nosso autor, ele virou um editor. A gente tem uma coleção junto com ele, na qual ele lidera, né, na busca de novos talentos da literatura brasileira. Então, a nossa ideia é publicar. Ele, mais que ninguém, né, conhece o português, a literatura, e ele busca esses novos talentos para a gente lançar esses autores no Brasil e Portugal. Então, além de autor, ele é editor e virou meu amigo também. Uma pessoa muito querida, muito querida. Ele é amigo de todo mundo, viu? É uma pessoa adorável. Ele é demais. Rodrigo, eu encontrei com ele no aeroporto, né? E pela primeira vez ele disse assim: eu sou seu fã. Eu disse, não, mentira! Eu é que sou seu fã. E eu era fã dele mesmo, porque tem livros do Dionísio que são clássicos da literatura brasileira. Avante Soldados para Trás. Né? Então, o Dionísio
está introduzindo uma novidade na Almedina, né? A Almedina não tinha tradição em literatura, né? A tradição Nenhuma. era Não, basicamente... aqui no Brasil, vamos separar a Almedina Brasil e a Almedina de Portugal. A Almedina em Portugal a gente já publica, e no Brasil a gente, bem, já está no Brasil já faz mais ou menos 10 anos, e a gente publicava somente livros de direito. Então, de 2, 3 anos para cá, que eu trouxe o Marco, né, que trabalhou comigo na Elsevier, para abrir essa área. A gente começou a ser uma área mais ampla, né, de não jurídico, né? Tudo que não era jurídico, trouxe alguns livros de ciências sociais, mais negócios também, e agora também de literatura junto com o Dionísio. Então, nosso objetivo é continuar nesse caminho. Então, esse ano a gente já publicou 50 livros não jurídicos, tá? E para o ano que vem a gente pretende publicar pelo menos mais 50 livros não jurídicos, além dos 100 livros jurídicos que a gente publica regularmente. Rodrigo, o que é que motivou a vinda da Almedina para o Brasil, hein? Quando foi que isso aconteceu e quando é que você entrou nesse projeto? Faz aproximadamente 10 anos, né? A Almedina veio com uma livraria no início, tá? Eu acho que o que motivou foi o tamanho do mercado, né? Honestamente, o Brasil é um mercado muito maior que o mercado brasileiro, é um mercado muito maior que o mercado português, né? E a língua é a mesma, né? Existem algumas palavras que são diferentes, né? Sinônimos ou algumas expressões diferentes, mas acho que a gente consegue ler o livro do português de Portugal, e é português, né? E o português do Brasil, então a gente não tem muita reclamação ou problema em relação a isso, não. Mas o que motivou foi o mercado, foi querer ser não somente no Brasil, mas também está em outros países de língua portuguesa. Então, a Medina também está em Angola. Então, a gente quer ser uma editora que produz e distribui conteúdo na língua portuguesa em todos os países de língua portuguesa. Tá? Então, por isso, até que quando eu falo, eu acho que uma diferença, até agora fazendo um pouquinho de propaganda, né, para os meus futuros autores, eu acho que uma grande diferença entre a Almedina e as outras editoras brasileiras é que a gente tem esse braço de distribuição em Portugal, né? Então, os livros que a gente produz dos autores brasileiros estão em Portugal, e os livros dos autores portugueses estão aqui no Brasil. Então, poucas as editoras, bem, eu acho que nenhuma, né? A Leia é uma editora portuguesa, mas mais com autores internacionais, faz isso como a gente. E teve também a questão da comunidade dos países da língua portuguesa, né? Que também teve um papel nessa repetição do Cabral, aí, nessa vinda das caravelas para o Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, vai ter um evento agora lá em Portugal, em novembro, do dia 11 ao dia 17, para comemorar e com vários temas, várias discussões e participação de várias autoridades, tanto do Brasil quanto Portugal. Quando da chegada da Almedina, quais eram as perspectivas do negócio livreiro no Brasil? Qual era a visão que vocês tinham do futuro do negócio livreiro no Brasil quando a Almedina chegou, há 10 anos? O mercado mudou bastante, né? O mercado mudou tanto tinham as livrarias, mais livrarias físicas, né? Hoje as livrarias online cresceram muito. O principal player do mercado é uma livraria online, mas as perspectivas eram boas e continuam boas, né? A gente acho que quando fala o mercado anda meio de lado faz alguns 10 anos, por exemplo, bastante tempo, mas existem áreas que crescem mais, áreas que crescem menos. Então, quando a gente pega, eu não gosto muito de pegar a média de mercado ou falar sobre o mercado só sobre... Porque existem áreas que estão crescendo, segmentos que estão crescendo, subsegmentos que estão crescendo e outros que estão caindo. Mas as perspectivas continuam positivas. A gente cresceu, a gente passou pela pandemia, né?
De certa maneira, tem um lado positivo, teve o lado negativo das livrarias físicas fechadas, das noites de autógrafos que não foram realizadas. Não, acho que essas noites, esses encontros virtuais foram bons, reuniram bastante pessoas, mas não conseguiram vender tantos livros quanto os livros nas livrarias físicas. Mas acho que a pandemia ajudou a vender mais no online, né? E também muita gente escreveu, consumiu mais livro e escreveu mais livro. Então, a gente publicou bastante, teve bastante gente procurando a gente para publicar livro, porque não teve mais tempo para escrever ou para se dedicar a um negócio que não era prioridade. Quer dizer, antes da pandemia, teve aqui no Brasil o fenômeno do fechamento das grandes livrarias, das grandes redes livreiras, né? Siciliano, que tem origem em banca de jornal, lá do seu Oswaldo Siciliano e do pai dele, que era distribuidor dos diários, a Livraria Cultura, do Pedro Hertz, a Livraria Saraiva. Há livrarias que resistem, como o caso da Martins Fontes, lá do Alexandre, tem uma bela livraria ali, uma grande livraria na Avenida Paulista, que tem feito lançamentos. Não na pandemia, como você disse, a pandemia alterou muito isso, né? Agora, o que houve foi o seguinte, que houve um crescimento exagerado, né? Redes enormes. A Livraria Cultura, eu comecei a frequentar a Livraria Cultura, tinha uma livraria no Conjunto Nacional. Depois eu lancei um livro meu numa Livraria Cultura no Paço da Alfândega, aliás, um belíssimo espaço, no Recife. Ela já tinha no Recife, já tinha em outras cidades, agora já não tem mais. As grandes livrarias que expandiram demais e começaram a quebrar. Em compensação, o negócio está mudando a feição, não é isso, Rodrigo? É isso que você está dizendo. É uma mudança de feição do negócio. O negócio da livraria que é um negócio que modificou. O negócio da editora, não. É isso? Os dois. Na verdade, o negócio da editora e da livraria, a livraria mudaram os canais. Então, como você falou, realmente esses grandes grupos, né, nos últimos 2, 3 anos, Saraiva, Cultura, estão em recuperação judicial, né? Mas outros grupos também cresceram, né? como a Rede Leitura de hoje, Rede Leitura que hoje é o principal rede de livrarias, mas também tem um perfil. O ponto eu acho que as vendas de livros, elas continuam, mudaram os canais, mas as pessoas estão consumindo mais pela internet, comprando pela internet. Então, a internet, o e-commerce pegou o espaço da livraria física. Mas eu também não gosto de falar assim, acho que para alguns, para o profissional, para o acadêmico, a livraria física é menos importante do que, por exemplo, para a literatura, para alguns outros segmentos que você tem a venda de impulso, você tem a noite de autógrafos. Então, assim, o mercado como um todo está mais ou menos igual, mas mudaram os players, mudaram os canais, mas o tamanho do mercado é mais ou menos o mesmo, já faz alguns anos. Eu me lembro que, quando era vivo, o meu querido amigo Zé Rodrigues, ele não vendia livro em livraria, ele fazia palestras pelo Brasil e levava o livro. Ele tinha um acordo com uma livreira, dona de uma pequena livraria, que viajava com ele e vendia os livros dele, que ele autografava, aproveitando a fama dele como autor de sucesso, como que a Liz gravou, né, dele. Então, o que está havendo agora é isso, né? Tem um fenômeno da venda direta do livro. O caso do professor parece com o do Zé Rodrigues, né? Os professores universitários, eles vendem muito para os seus alunos. As pessoas que dão cursos, levam no curso, como era o caso do Zé, né? Quer dizer, o negócio continua, a modalidade muda, né? Os canais mudam, exatamente, como você falou, né? Então tem esse a porta a porta, tem um evento, tem canais alternativos, essas feiras e eventos também que bem, durante a pandemia não, né? Mas que aconteceram. Mas a principal mudança foi da livraria física para a livraria online.
que a física, há 5 anos atrás, tinha maior peso dentro do mercado e hoje online vende ao principal canal, o canal que vende mais livro. Mas também, novamente, depende muito do perfil da editora. Isso principalmente para as editoras profissionais e acadêmicas. As editoras mais trades ainda dependem da livraria física. São dois amigos de quem eu tenho muita saudade, Elis e o Zé Rodrigues. Juntos são responsáveis pelo enorme sucesso de Casa de Campo. Foi o maior sucesso da Elise, que foi composta pelo Zé Rodrigues e pelo Tavito, né? De certa forma, pode ser que a livraria, aí você fala das 12 livrarias, das 12 livrarias da Almedina, da cadeia da própria Almedina, não é isso? Elas estão voltando às origens, né? Sendo um lugar de encontro quase familiar, como foi a José Olímpio, no Rio, nos anos 30 até 60, a Teixeira, no centro de São Paulo, e tal, né? Quer dizer, está havendo uma nova relação afetiva, né? E muito embora que na pandemia as pessoas não vão à livraria, né? A livraria que vai às pessoas através da venda online, como você lembrou. De qualquer maneira, as grandes livrarias permanecem como centros culturais, né, Rodrigo? Eu vou te citar aqui algumas certamente você conhece, né? A Rockhanda Schloss Dominicane, em Maastricht, na Holanda, numa catedral de 800 anos, provavelmente a mais maravilhosa livraria de todos os tempos, né? A Hartshire, em Londres, no Reino Unido, uma livraria que fornece os livros da rainha Elizabeth, também foi frequentada, foi criada em 1797, foi frequentada por Disraeli, Lord Byron, Oscar Wilde. Você deve conhecer bem a Lelo e Irmãos, que é a minha livraria favorita, na minha cidade favorita, que é a cidade do Porto. Lelo e Irmãos é uma livraria, uma editora portuguesa muito prestigiada. Eu li vários livros. Naquele tempo, né, da espátula, que você abria as páginas, né? Os livros da Lelo e Irmãos. Recentemente, quando a gente viajava, né, eu fui a Paris e fui a Shakespeare and Company, a livraria de onde você avista a Notre Dame, onde o James Joyce lançou Ulisses. Até eu perguntei, eu queria ver uma primeira edição de Ulisses, e o cara pensou que eu estava querendo comprar. Eu digo, amigo, eu não tenho dinheiro para comprar a primeira edição de Ulisses, porque a livraria Shakespeare and Company foi quem fez a primeira edição do romance mais importante do século XX, Ulisses, de James Joyce. Podia citar também a Ateneu, que é uma livraria que eu tenho uma grande admiração, em Buenos Aires, a Pêndulo, na Cidade do México, né? E por aí afora. Mas isso aí não é mais livraria, né? São grandes centros culturais, né? Assim, da mesma forma que essas cadeias de livrarias parecem que estão fadadas a fechar, né? A Barnes Nobles, nos Estados Unidos, a Borders também é uma outra rede. Você tem razão. Eu acho que essas grandes redes, mas tem espaço para livraria. Tem essas livrarias boutique, né? Que pequenas, menores, ou essas outras livrarias que viraram pontos turísticos, né? Onde as pessoas também se reúnem para tomar um café ou para passar o dia. Então, não acho que a livraria vai morrer. Ela vai a livraria do bairro, né, vai continuar, vai ter. Acho muito pouco provável que isso desapareça. Acho que as pessoas ainda gostam de frequentar, né, de participar de eventos culturais. E aqui mesmo no Brasil, acho que foi o que você falou, as grandes redes, né, talvez as mega stores precisam ser redesenhadas, né? Essas realmente aqui no Brasil, pelo menos, não deram tão certo, aquelas duas principais redes, a Saraiva e a Cultura, mas as livrarias de bairro, umas livrarias mais boutiques, elas continuam firme e forte. Você tem um exemplo da Travessa, da Martins Fontes, da Vila,
são livrarias menores, bonitas e que continuam com as pessoas frequentando. E como você falou, lá em Portugal também, nosso perfil de livrarias também são mais de pequeno, médio porte e as vendas... bem, claro, tem que excluir a pandemia, né? Mas voltando agora ao normal e as pessoas frequentando, comprando. Então, acho que isso vai continuar. Acho que aqui, inclusive, nem a FINAC tá mais aberta, né? A FINAC aqui da Paulista. Não, a FINAC é uma grande rede também, a francesa, né? A FENAC tem em Portugal, né? É uma das principais em Portugal. Aqui no Brasil, ela foi comprada pela operação pela Rede Cultura, né? Pelo Pedro Reis. Isso, faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas aí depois também não fecharam as lojas e mudaram a marca e com a recuperação judicial da cultura, também fecharam. Bem, não tem mais loja antiga, que eu me recorde assim, não tem mais enxugaram, fecharam várias lojas, né? A cultura começou com a mãe do Pedro alugando livros. E quando eu frequentava lá, aos sábados, frequentava uma turma grande. Eu fui lá com o Marcos Rey, Lígia Fagundes Telles, o próprio Zé Rodrigues, Humberto, um monte de gente, né? Mas aí o Pedro foi comprando livrarias ao lado, foi crescendo, comprou a FINAC, e aí parece que deu um passo maior do que a perna. E agora, você acha, pelo menos o mercado sinaliza que há mercado para sebo ainda? Porque o sebo é um comércio de livro muito tradicional, né? Eu acho que sim, De uma certa maneira, também a internet facilitou. Então, você ter o sebo e vender os livros tanto nas livrarias físicas quanto na online, funciona bem, que se atinge um público muito maior. A própria estante virtual, né, que é uma das... grande sucesso. Um grande sucesso. Era isso que eu ia falar. Estante virtual. O marketplace. Uma junção de sebo com livraria online, né? Exatamente, ela tem online, mas ela não é só um sebo, a estante virtual, ela é um marketplace. Então, vários sebos vendem. É um marketplace, é um shopping, né, de sebos, né? Então, são vários sebos vendendo na estante virtual. E as vendas, bem, para a gente, para a Medina, é um canal importante. Representa bem. O Jeff Bezos nasceu em Albuquerque. Eu não conheço Albuquerque, no Arizona, mas é uma cidade mítica na minha vida, né? Por causa do Bob Dylan, por causa do faroeste e tal, né? E a Amazon hoje não é mais... Você que trabalhou na Amazon, você implantou a Amazon no Brasil, não é isso? Sim. Bem, a Amazon, na verdade, a Amazon tinha no Brasil, mas uma outra divisão, né? A do Kindle, a AWS e próprio e-books. E aí eu fui uma das pessoas que participei da abertura da loja física de livros, da venda de livros físicos, né? Então, isso foi em 2014. Então, foi um trabalho bem legal. Eu fiquei 1 ano na Amazon, mas foi pouco tempo, mas foi bem intenso, né? Que eu tive que conversar, negociar com várias editoras e, bem, o mercado americano também bem mais organizado que o mercado brasileiro, né? Então, de falta de informação aqui. Então, foi bem interessante. Mas deu certo, né? Hoje a Amazon é a principal vendedora de livros do Brasil, né? Tem uma participação cada dia, cada mês maior. E não é só isso. Eu fui pesquisar um pouco aqui para te entrevistar e fui ver quais são as concorrentes da Amazon no Brasil. Aí sabe o que é que aparece no computador aí, no Google? Magalu, não sei o que, quer dizer, a Amazon é também hoje
uma grande loja de conveniência, né? De loja de variedades, não apenas de livros, né? A Amazon virou um negócio, né? Sim, a Amazon hoje tem qualidade de negócio. Amazon não é mais uma livraria. Né? Exatamente, ela vende, bem, centenas, milhares de produtos. Começou com livro, o livro foi a primeira categoria, mas hoje vende de tudo. Eu compro bastante coisa na Amazon, ainda gosto bastante da Amazon como cliente. Mas eu acho que até também é importante que tenham, as pessoas ficam preocupadas também que a Amazon cresceu muito, mas acho que a Amazon faz um bom trabalho. E eu acho que esses outros, o Brasil tem vários e-commerces, né? Várias empresas importantes, como a Magalu, que você citou, a B2W, né? Que é Submarino e Americanas, mas nenhuma investe tanto em livros como a Amazon, né? Então, na Amazon, você tem uma seleção, você consegue encontrar todos os livros, né? Então, eu acho que os concorrentes da Amazon no e-commerce, eles não oferecem, infelizmente, eles não oferecem a mesma seleção que a Amazon oferece. Quando oferece em marketplace, não a venda direta. Elas não compram das editoras como a Amazon compra. Então, acho que a Amazon tem sido ótimo para o mercado editorial. Algumas pessoas discordam, né? Porque também ninguém gosta de concentração, né? Isso não só no mercado editorial, né? Mas em todos os mercados, né? Mas eu vejo mais como mérito dela do que qualquer outra coisa. E não é à toa que o Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do mundo, né? Quer dizer, é uma coisa exatamente. Que eu aponto como uma concentração de renda. Não, eu aponto como um sucesso do livro, uma demonstração de que o livro é um negócio que produziu um dos homens mais ricos do mundo, né? Exatamente, exatamente. Você lê? Leio. Eu gosto de ler. Muito, depende, né? Talvez comparado contigo, eu não leia tanto com o Dionísio. Não, não leio mais como eu lia. A minha mulher fica me cobrando. Qual é a idade dos teus filhos? Qual é a idade dos teus filhos? Eu tenho um filho de 10, uma filha de 5, que vai fazer 6 agora, semana que vem, e um recém-nascido de 3. 3 meses? 3 meses. 3 meses. Eu tenho um de 48, mais velho que você, o Vladimir, empresário. A Clarice, a Clarice é main sponsor do Festival de Cinema de Veneza, voltou às origens do pai. Ela é diretora de marketing da fábrica de Amaros, lá em Milão. E tenho a Cecília, que é da idade da minha atual mulher, 42 anos, tem um filho, e o Vladimir tem um filho de 19, a Clarice tem 3 filhos, e a Cecília tem um filho de 6 anos. Eu tenho aí o Arthur, de 2 anos e 3 meses, que é um grande apreciador de livros. Agora, quero até mandar um abraço aqui para Raquel Naveira, que hoje o livro favorito do Arthur é o livro Dora Escritora, da Raquel Naveira. Com dedicatória. Legal, muito legal. Acho que esse que... Eu ainda não consegui ter uma leitura em Kindle. Como Isabel prefere, minha mulher, que é doutora em História Econômica na USP, ela prefere ler em Kindle. Eu já te falei do Toneco, que foi meu chefe, que é muito mais velho do que eu. Eu ainda estou muito no impresso, mas estou começando a ficar mais, enxergando menos e começando a pensar na possibilidade de mudar de vez para o Kindle, pelo menos. Né? Acho que pode ter os dois, né? Mas testa. Eu uso o Kindle. Kindle, sem querer fazer propaganda da Amazon, mas fazendo. Realmente ele é muito bom. Ele tem vários aparelhos, mas eu gosto até do mais simples mesmo, que é o Paperwhite, né? Que ele é o menorzinho, mais leve, é a prova d'água, tem essa questão do tamanho, da iluminação. Eu acho que, me faz muito bem ler no Kindle. Eu gosto muito, eu recomendo para vários amigos. Mas eu também, novamente, eu acho que o importante é ler, né? Você tinha me perguntado se eu lia bastante.
eu coloco uma meta, tirando a parte do material que eu recebo, né, das fichas para avaliação, para publicação, mas eu leio pelo menos, já li mais, mas hoje eu tento ler pelo menos um livro por mês, tá? Às vezes eu consigo ler 2, acabo que eu boto a meta de um livro por mês no ano, né, quando eu faço as minhas resoluções, mas eu acabo lendo um pouco mais, acabo lendo mais ou menos 20 livros por ano. Mas o importante é isso, acho que as pessoas, tem muita gente que lê muito mais, né, mas eu acho que a maioria lê muito menos, né? Então, eu acho que esse que é o grande desafio, a gente aumentar essa base de leitores no Brasil. Eu acho Você acha que a pandemia aumentou, não? A pandemia aumentou o índice de leitura? Então, assim, vamos lá. Em 2020 teve uma queda nas vendas de livros, né? Então, mas eu acho que não mudou. Isso, assim, se você for ver, assim, caíram as vendas, caíram, então menos, né? Mas eu acho que as pessoas que já liam leram mais e as pessoas que não liam não leram nada. Não mudou As muita pessoas que coisa. não liam leem menos. Exatamente, eu acho que mudou assim. Eu, quando começou a pandemia, né, aquelas incertezas todas, né, ninguém sabia. Eu pensei, eu tento ser um pouco positivo e eu pensei nisso. Acho que, poxa, as pessoas vão ficar mais tempo em casa e vão começar a ler mais, né? Então, a gente teve no primeiro semestre de 2020, né? Na verdade, para a gente foi horrível, né? Foi assim, as livrarias fechadas, as vendas, acho que as pessoas ainda não estavam lendo, estavam com medo, não estavam nem comprando online, ou com medo, até mesmo questão de dinheiro também, sem saber o que ia acontecer, então sem comprar. Mas ao segundo semestre de 2020 foi um semestre bem forte, né? Muito bom. Tanto que 2020 foi o melhor ano da Almedina Brasil, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que aumentar a base. Acho estranho, né? A gente, por exemplo, publicar num país que você tem 200 milhões, 207, 205, 210 milhões de pessoas, e Portugal, por exemplo, você tem 10 milhões, não chega a 10 milhões, 9 milhões e pouco, menor que o Rio de Janeiro, as tiragens são as mesmas. Então, as tiragens médias são de 2 mil livros. Então, você tem uma base de leitores que é quase a mesma. Então, acho isso que é um absurdo. Você tem uma base de leitores de 3, 4 milhões, que são essas pessoas que leem com regularidade, que compram livros, né? É diferente de uns Estados Unidos, que tem, claro, tem uma população bem mais rica, 50% a mais de pessoas, ou o dobro de pessoas, né, aqui no Brasil, mas consomem 80 milhões, então é uma base de 80 milhões de leitores, né, consomem 20 vezes mais livros que a gente. E na Europa, e até mesmo se for comparar até com talvez a Argentina, Chile, países da América Latina que o consumo per capita é maior. Então, acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar para aumentar essa base de leitores, né? E muito mais hoje que a gente tem vários. Eu acho que o livro compete também com Netflix, ou compete com a música, ou com o cinema, com outras formas de entretenimento, né? Então, a gente tem que mostrar que a leitura é importante e é legal, né? E é bom, é divertido, é gostoso. Como uma dica até que fica para as crianças, né? Eu assinei para os meus filhos, eu acho muito legal. Clube de livro. Então, assinei a leiturinha, todo mês você fala a faixa etária, então todo mês eu recebo um livro, cada um deles recebe um livro, né, com um brinquedinho, incentivo. Ele tem o horário dele, quando eu leio, eles leem também, e eu quero dar o exemplo e que eles leiam e que mais pessoas leiam também. Você falou em coisa absurda, que é o índice de leitura no Brasil. Eu vou te falar uma coisa absurda. Eu sou sertanejo e até tenho uma certa resistência à expressão sertaneja, ideia de Jerico, porque o Jerico é muito mais inteligente do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes inventou 12% de imposto por livro. Qual é o impacto que essa ideia de Paulo Guedes e não de Jerico, o Jerico não teria uma ideia tão imbecil, vai ter sobre a cultura, sobre o mercado livreiro e a cultura no Brasil? Para a gente encerrar essa nossa conversa com uma paulada. Eu sou contra, né? Aí entra até meu chapéu de economista, eu sou contra qualquer aumento de imposto, né? Acho que a gente já paga muito imposto e tem uns serviços precários, né? Então, no livro, a gente vai acabar, o que as editoras vão fazer, vão repassar esse imposto para o consumidor. Então, provavelmente,
ou repassando, se esse imposto realmente entrar na reforma tributária, o preço do livro vai aumentar e provavelmente as pessoas vão ler ainda menos, né? Então, eu sou bem, totalmente contra, né? Não somente esse aumento de imposto no livro, mas como a gente está falando sobre livro no mercado editorial, acho que vai ter um impacto, sim, negativo, né? Mas como em momento de imposto de qualquer forma. Ideia de jirico mesmo. Não, o Jerico é muito mais inteligente do que o Paulo Guedes. Não ofendo o jumento, nosso irmão, viu, Rodrigo? Rodrigo, você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei? Ficou alguma coisa que você achava que ia esclarecer e eu não te dei essa oportunidade? Não? Não, de jeito nenhum. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Foi legal esse bate-papo, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais com ou sem público, né? Mais uma vez agradecer por você ser nosso autor, né? Então publicar os livros pela Almedina, né? E fico feliz de ter. A gente tem um catálogo bem diverso, né, em todas as áreas e com pessoas, opiniões diferentes também, então essa pluralidade eu acho importante. E minha mensagem só que as pessoas leiam mais, né, que comprem mais, nos ajudem, né, para formar melhores cidadãos, para a gente ter uma economia melhor, uma cultura melhor, para ser um país melhor, né? Eu acho que para a gente melhorar, o principal caminho é a educação, né? Eu sempre falei isso, sempre vi isso. Acho que, bem, tem tudo, mas a gente tem que investir mais na educação e o livro faz parte desse caminho, né? Então, é isso, e leia, independente do formato, e-book, o audiobook, o livro impresso, consuma mais livros. Acho que essa é a mensagem. Eia, sus avante! Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer conversar com você. Grande abraço. Prazer foi meu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.